Então, você já percebeu que algumas pessoas apontam para a aparente falta de resposta de Deus às suas orações como a razão para não orarem? Eles perguntam, por que tantas coisas que nós pedimos nós não recebemos? Mas eu te pergunto, será que Deus prometeu responder todas as orações? O que a Bíblia fala sobre isso? Existem condições a serem cumpridas antes de nossas orações serem respondidas? Em mais alguns minutos vamos juntos buscar as respostas a essas perguntas. Conectados com o céu. As condições da oração. Esse é o título da mensagem de hoje. E agora começa mais um programa Viva aqui na TV Novo Tempo. Não vá embora. Ele hoje deseja ter uma experiência real com você. Olá você, boa noite. Que alegria revê-lo. Mas se essa é a sua primeira oportunidade de estar aqui com a gente, espero sinceramente que você aprecie esse momento. Nós estamos em uma série de mensagens intitulada Conectados com o Céu. Na primeira parte dessa série vimos o que pode de fato nos conectar com o Criador é uma conversa, um momento que podemos ter com Ele a qualquer instante, a oração. E o foco da mensagem foi os propósitos da oração, a importância da dependência, a comunicação, a súplica e a cooperação que ocorre entre nós e Deus. Mas provavelmente, alguns daqueles que estiveram conosco podem estar pensando, eu tentei orar, mas não funcionou. Eu fiz um pedido especial para Deus, mas nada aconteceu. Muitos, inclusive, desistem de orar por simplesmente não sentirem diferença alguma na sua vida. Dizem, orar não muda nada. A minha vida é a mesma. E honestamente, muitos provavelmente, quem sabe, todos nós, já passamos por situações em que nossas orações fazemos, mas não sentimos as respostas no momento que esperamos. Nem todas são atendidas. Será que existe alguma razão para isso? E para amenizar o nosso sentimento diante dessa aparente falta de resposta, a gente diz assim, não é bem assim. Na realidade, Deus ouve e atende todas as orações. Ele responde sim, não ou espere um pouco. E eu pergunto para você, onde é que está escrito isso? É certo que essas são as respostas às nossas súplicas. Deus pode responder sim, não ou espere. Mas será que Deus ouve de fato todas as orações? Será que essa é a verdade que nós encontramos aqui na Bíblia? Não. Ao contrário. A Bíblia é muito clara em mostrar que existem certas condições para que Deus possa ouvir e atender às nossas preces. Em seu relacionamento conosco, seus filhos, Deus faz diversas promessas, mas as promessas e suas condições são inseparáveis. Se cumprirmos as condições, Ele cumpre a promessa. E hoje nós vamos juntos estudar quais são algumas das condições para que as nossas orações sejam ouvidas e atendidas. Ao cumprir essas condições, você tem todo o direito de esperar por aquilo que você pediu a Deus. E Ele, então, com certeza, responderá a sua súplica, a sua prece. E a primeira delas é simples. Entre as condições para que as nossas orações sejam atendidas, nós devemos reconhecer a nossa necessidade de receber a ajuda de Deus. Lembra-se do texto de João 15? Mencionamos isso na semana passada. Nesse texto, Jesus ilustra a sua relação conosco, seus filhos. A ligação como de uma videira com os ramos. Ele é a videira e nós os ramos. No verso 7 ele diz, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Qual é a promessa aqui? Pedireis o que quiserdes e vos será feito. E que linda promessa é essa. Mas no início desse verso nós encontramos a partícula condicional se. E ocorre na realidade essa partícula se 6 vezes nesse capítulo. 6 condições. Existe uma clara condição para que os nossos pedidos, para que as nossas orações sejam atendidas. E a primeira delas é se permanecerdes em mim.
Aqui nós não podemos nos esquecer de que antes de estar nele, nós precisamos ir a ele. E aqueles que o buscam são aqueles que sentem a necessidade do seu auxílio, a necessidade da sua direção. E essa é uma das primeiras condições para que Deus ouça e responda à sua prece. A Bíblia diz: pois derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Aqueles que têm fome e sede de justiça, aqueles que buscam pelo Senhor, serão saciados. O mestre Galileu afirmou certo dia: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Para tal, o coração precisa estar aberto para a presença, para a influência de Deus. Isso vem através do seu Espírito, na nossa vida, na nossa jornada diária. Do contrário, não podemos receber as bênçãos de Deus. Em outras palavras, se nós não sentimos a necessidade de auxílio, se nós não sentimos a necessidade da intervenção divina na nossa vida, a nossa oração é em vão, sem valor algum. Quando o ser humano é arrogante e não sente necessidade de Deus, ouça só qual é a atitude de Deus às suas orações e súplicas. Ele não responde quando os homens clamam por causa da arrogância dos maus. Certo é que Deus não ouve a gritos vazios, nem atenta para eles o Todo-Poderoso. Uma outra condição é que devemos ter um sincero relacionamento com Deus. No mesmo texto de João nós encontramos uma segunda verdade. Se permanecerdes em mim, portanto, além de sentir a necessidade de auxílio e ir até Deus, nós precisamos permanecer nele. Mas como podemos permanecer em Jesus Cristo? A sentença seguinte é a resposta à chave. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. E a Bíblia Viva traz o mesmo texto dessa forma. Mas se vocês permanecerem em mim e obedecerem às minhas palavras, podem fazer o pedido que quiserem e isso será concedido. Em outras palavras, Deus diz que se o nosso coração, se a nossa mente forem guiados pela Bíblia, pela sua palavra, permaneceremos em Cristo Jesus. Portanto, Deus deseja que nós o ouçamos antes que Ele nos ouça. Se eu não estou atento àquilo que Ele me diz através de sua palavra, por que deveria Ele estar atento ao que eu digo a Ele em minhas orações? Se você ignora a palavra de Deus, por que deveria Ele prestar atenção naquilo que você diz? O ponto de partida, portanto, é ter um sincero relacionamento de amor com o Criador. Mas como? Tudo começa através de sua palavra, as Sagradas Escrituras. E é por essa razão que o estudo da Bíblia é fundamental. E como filhos de Deus, ao crescer na nossa jornada espiritual de graça e o conhecimento ao lado de Cristo, muitas vezes nós seremos surpreendidos ao descobrir que a palavra de Deus, ela cresce conosco, através de um novo e mais profundo significado para a nossa vida. Mas espera um pouco. Você está dizendo que se eu não estudar a Bíblia, Deus não vai responder minhas orações? Não, não foi isso que eu disse. O que eu estou dizendo é que a sua experiência de oração será cada vez mais significativa à medida que você melhor conhecer a vontade de Deus expressa em sua palavra. Quanto mais você conhecer a Bíblia, melhor você saberá como orar. E ao estudar a Bíblia, você aprenderá a orar. E você entenderá melhor a vontade de Deus, os propósitos que Ele tem para você, para a sua vida. E por falar em estudar a Bíblia, eu tenho um convite muito especial para você. Será mesmo que Deus me ouve? E para ajudar você a melhor compreender, não só como compreender as Escrituras, a TV Novo Tempo preparou de uma maneira muito especial a revista Esperança, intitulada Deus me ouve. E aqui você pode, solicitando gratuitamente aqui a nós, essa revista Esperança sobre a oração, que você receberá aí no conforto da sua casa. E essa será uma maravilhosa oportunidade que eu tenho a alegria de apresentar a você. Afinal, como ter o elo restaurado? Será mesmo que Deus existe? Uma janela ao céu, a oração. Afinal, como devo orar? Querido amigo, querida amiga, não deixe passar essa oportunidade. Anota a informação que está nesse momento aí na sua tela e escreva para nós. Continuando, o mesmo João diz em sua primeira carta:
Amados, se o coração não nos condena, temos confiança para com Deus e qualquer coisa que pedirmos dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável. Mas você pode estar se perguntando, como posso guardar os mandamentos de Deus? Ninguém é perfeito. Desse jeito eu nunca vou receber resposta alguma para as minhas orações. Queridos, ouça bem, Deus não demanda perfeição de nós. Ele demanda obediência. E obediência é uma atitude. Eu quero fazer o que é certo. E Deus sabe que você nunca será perfeito, mas Ele deseja que você seja obediente às suas instruções. Nós que somos pais, com certeza nos lembramos dos momentos em que nossos filhos eram pequenos. E eu lembro quando eu pedi para que eles arrumassem os quartos deles, o quarto de cada um deles, e quando eu voltava, não era do jeito que eu queria. E como um pai, na realidade, aprendi de que, na realidade, não era a perfeição que nós precisávamos em casa. O que eu esperava era obediência, que ao menos tentasse o seu melhor. E essa atitude nos leva àqueles à próxima condição para termos nossas orações atendidas. Nós devemos confessar nossos pecados a Deus. Será que nós temos conscientemente escondido de Deus aspectos da nossa vida que são errados? Aspectos que são contrários aos seus princípios? Isso pode ser uma atitude, um hábito. Essas coisas são aquilo que a Bíblia chama de pecado. Mas o que é pecado? Eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram o texto da Bíblia que diz que todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é transgressão da lei. Quando nós tentamos esconder coisas que nós sabemos não serem corretas, nós não podemos manter um relacionamento de amor com Deus. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Davi, no Salmo 66, no verso 18, ele diz, se eu tivesse guardado lugar para o pecado no meu coração, Deus nunca teria me ouvido. Percebe? E no livro de Provérbios nós encontramos o seguinte versículo, quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa seus pecados e os abandona. O que fazer então? Você pode estar se perguntando, o que eu preciso fazer? Ouça o conselho bíblico. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas afinal, o que é a confissão? Confessar é simplesmente ser honesto com Deus. É reconhecer que nós estamos errados. É reconhecer que Ele está certo. É entender que aquela falta de paciência, aquele sentimento de inveja, aquele egoísmo, quem sabe aquela falta de respeito, reconhecer que aquilo que nós fazemos de errado e chegar ao ponto em que nós entendemos a importância de pedir perdão a Deus. É dizer, Deus, o Senhor está certo, eu errei, me perdoe. Será que eu estou conscientemente ignorando alguns dos princípios de Deus? Queridos, se nós acariciamos qualquer ato de iniquidade no nosso coração, se nós somos guiados por pecados conscientes que nós cometemos, Deus não ouvirá a nossa prece. Nós devemos ter uma atitude de perdão com as outras pessoas. Em Marcos 11 nós encontramos outro pré-requisito para que as nossas orações sejam atendidas. Nós precisamos aprender a perdoar outras pessoas. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Muito provavelmente, depois da fé, a principal característica relacionada com a oração é o perdão. Por diversas vezes, ao falar sobre a oração, Jesus mencionou a importância de estendermos perdão para aqueles que nos ofenderam. Por que será, hein? Porque nada tem um poder mais destruidor em relação às nossas orações do que o ressentimento. Quando você nutre ressentimento e permite que a amargura, a mágoa cresça na sua vida, isso não permite que você sinta o poder da oração. Muitos oram e não recebem a resposta
para suas preces por simplesmente não saber estender o perdão a outras pessoas. Querido, Jesus nos ensinou que é impossível amar a Deus e odiar ao seu irmão. E eu repito, uma das principais razões pelas quais muitos não recebem a resposta para suas orações é por permitirem que a amargura e o ressentimento dominem a sua vida. Em Hebreus 12:15 nós encontramos: vigiem para que nenhuma amargura crie raiz em vocês, pois quando ela brota, causa profunda perturbação, prejudicando a muitos na sua vida espiritual. A amargura é como um veneno que vai ali pouco a pouco destruindo o nosso coração, nossa alma. Suas orações não podem ser atendidas se você não sabe perdoar. Você se lembra da oração que Jesus nos ensinou? A maneira pela qual ele coloca a questão da conexão com Deus e o perdão? Ele diz: perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Sabe o que nós estamos basicamente dizendo ao repetir a oração do Pai Nosso, essa parte da prece do Senhor? Estamos dizendo para ele: Senhor, eu quero que o Senhor me perdoe da mesma forma que eu perdoo aquele que me ofende. Nada mais, nada menos. Será que é isso que você sente no seu coração quando você ora ao Pai Nosso? Isso, obviamente, está relacionado, queridos, a todo nível de relacionamento da nossa vida. Até mesmo o relacionamento matrimonial entre o esposo e a esposa. Quantos de nós não temos nossas orações atendidas por manter uma atitude de não estender o perdão para com o nosso cônjuge? Não se esqueçam, amargura e ressentimento bloqueiam nossas orações. Recapitulando as condições para a oração: reconheça a sua necessidade, mantenha um relacionamento honesto com Deus, confesse seus pecados, tenha uma atitude de perdão. E a seguinte condição é: nós devemos crer que Deus nos responderá. Ouça o que nós encontramos no livro de Tiago: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem assim não pense que vai receber alguma coisa do Senhor. Então, a quinta condição para receber a resposta do Senhor às nossas preces é que nós devemos crer que Deus nos responderá. Nós não podemos ter dúvidas. Você deve crer que Deus te dará a resposta. E só existe aqui um tipo de oração que Deus responde, que é a oração da fé. No Evangelho de Mateus nós encontramos: que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm. Então, o que você está esperando que Deus faça na sua vida? Em Hebreus lemos: sem fé é impossível agradar a Deus. Nós não podemos sequer agradar a Deus se não temos fé. Esse é um pré-requisito, quem sabe o número 1 na nossa jornada espiritual. Fé. Ela é tão importante que nós vamos voltar a esse tema. Mas afinal, o que é fé? Será que ter fé é acreditar que Deus pode fazer algo? Eu acredito que Deus pode fazer isso. Queridos, isso não é fé. Quando cremos que Deus pode fazer algo, é apenas um fato, porque Deus pode fazer o que quiser, você acreditando ou não. Eu acredito que Deus pode fazer isso ou aquilo. Isso não é fé, isso é esperança. Você pode ter esperança que Ele vai intervir de alguma maneira na sua vida. Mas você pode dizer: eu creio que Deus de uma forma ou outra fará isso. Isso é ter fé. Não apenas que Deus pode fazer, ou que poderá fazer, mas crer que Ele fará. Isso é ter fé. Queridos, fé não é apenas um desejo. Ter desejos e objetivos na vida são importantes. Desejos a nível familiar, profissional, espiritual. Esses são desejos que podem levá-lo a desenvolver sua fé. Mas o desejo não é fé. Que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm. Recebemos tão poucas respostas às nossas orações porque não esperamos com fé. A Bíblia diz que vocês receberão segundo a fé que têm. Não segundo as suas habilidades. Não segundo a sua educação. Não segundo o seu sobrenome.
Não se você se acha uma boa pessoa, um bom cidadão, não. Recebemos as respostas às nossas orações segundo a nossa fé. E Jesus confirma: portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Recapitulando, se você cumprir as condições das Escrituras, reconhecendo as suas necessidades, mantendo um relacionamento honesto com Deus, confessando os seus pecados, tendo uma atitude de perdão e crendo que receberá a resposta, você tem todo o direito de esperar pela resposta de Deus. Ele te responderá, porque você fez aquilo que Ele mesmo pede aqui, em Sua palavra. As condições para a oração. E aqui nós encontramos uma a uma. No entanto, nós temos ainda uma última condição para receber a resposta de Deus para as nossas orações. Nós devemos, queridos, orar em nome de Jesus. Ouçam. E farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. A sexta condição para que a sua oração seja atendida é ore em nome de Jesus. Ele mesmo disse, em verdade vos digo, que tudo o que pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele vos dará. Mas muitos se perguntam, por que eu preciso orar em nome de Jesus? Alguns pensam que o nome de Jesus é uma senha para a nossa oração, para que ela possa ser aceita ali no SCO, Sistema Celestial de Orações. Na realidade, queridos, o ponto principal é esse. Você e eu, nós não temos nenhum direito a ter qualquer uma das nossas orações atendidas, respondidas por Deus. O que leva você a pensar que Deus tem a obrigação de te atender? Ele não te deve coisa alguma. Muito pelo contrário. Eu é que devo muito. Ou melhor, eu devo a Ele tudo. Você, eu, nós devemos a Ele tudo. Mas quando eu me achego a Deus em oração, eu não peço pelos meus méritos, mas sim por aquilo que Cristo fez por mim. Eu me aproximo de Deus e eu digo, o seu filho me disse que o Senhor ia me ouvir. Eu venho a Ti, Deus, por causa daquilo que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. E Ele disse que eu poderia pedir qualquer coisa em Seu nome. Deus, eu chego a Ti, eu me aproximo, eu suplico em nome de Jesus. Queridos, Jesus, Ele é a ponte entre nós, homens, e Deus. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A Bíblia é muito clara que existe apenas um mediador. Existe apenas um caminho entre Deus e nós. E esse caminho se chama Jesus. Você por acaso já esteve em algum lugar que você só entrou porque estava com alguém importante ou conhecido? Alguém que tinha acesso a esse lugar? Jesus tem todo o poder. Jesus tem todo o direito junto ao Pai. Quando nós oramos e dizemos, em nome de Jesus, nós estamos, em realidade, dizendo, Deus, eu reconheço que não há razão alguma para o Senhor ouvir ou atender a minha oração. Mas eu te peço em nome de Jesus e por aquilo que Ele fez por mim. Devemos, portanto, sempre orar a Deus em nome de Jesus e pelos méritos que Ele obteve por toda a eternidade, através do seu sacrifício na cruz do Calvário. E então, qual dessas condições você tem deixado de lado? Se isso é real para você, essa é a razão pela qual você não tem recebido qualquer resposta às suas orações. Talvez você ainda não tenha reconhecido sua real necessidade de ajuda e o auxílio que somente Deus pode te conceder. Ou quem sabe você ainda se recusa a admitir os erros que possui na sua vida. Você sabe que eles estão lá, mas ainda não decidiu chegar para Deus e dizer, Deus, o Senhor está certo, o errado sou eu. Talvez você não tenha ainda confessado os seus pecados
e mudado a sua atitude em relação àquilo que você fazia, ou quem sabe ainda faz, e que vai contra os princípios de Deus. Talvez alguns de nós oramos, mas lá no fundo não acreditamos plenamente que receberemos uma resposta. Se você não está esperando Deus responder, orar é pura perca de tempo. Para que se incomodar? Ter fé que Deus o atenderá é uma das condições para ter sua oração respondida. Ou quem sabe você ainda não tenha compreendido a importância de permanecer em Jesus. Permanecendo no Senhor através da sua palavra. Lendo as Escrituras Sagradas, lendo a Bíblia. Participando de algum grupo de estudo sobre as Escrituras. E então, você tem orado a Deus em nome de Jesus? Queridos, antes de você orar a Deus em nome de Jesus, você precisa conhecê-lo como amigo. Você precisa conhecê-lo como Senhor, Salvador, como aquele que dirige a sua vida. Portanto, a pergunta mais importante é: será que tem um sincero relacionamento de amor com Cristo? E aqui não estou falando em ser membro dessa ou daquela igreja. Não estou falando de ser ou não religioso. Estou falando sobre o relacionamento com aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Deus quer que cada um de nós o conheçamos de maneira pessoal. E é por essa razão que Ele veio a esse mundo, para que você possa conhecê-lo e, por fim, segui-lo. E então, por que não aceitar seu convite? Nesse momento eu convido você a orar comigo. E quem sabe nessa oportunidade você possa dizer a Ele: Senhor, me ajuda a viver as condições da oração na minha vida. E dessa maneira você terá uma experiência única em ter suas orações respondidas pelo Criador do Universo. Vamos orar. Bom Deus, nesse momento eu suplico a Ti, Senhor, por esse teu filho, por essa tua filha que ouve essa mensagem e busca a resposta às suas súplicas. Ajude o Senhor a que entendam o cumprimento das condições da oração, como estudamos hoje, e que possam ir e permanecer ao lado do teu Filho amado Jesus Cristo, e nele ver as transformações que o Senhor tanto sonha a vida de cada um deles. E tudo isso nós lhe suplicamos em nome dele, que é a razão da nossa vida, teu Filho e nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém, Senhor.